Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente e nós vamos bater um papo sobre algumas verdades literárias. Bom, antes de mais nada, por que eu resolvi fazer um vídeo falando sobre verdades literárias? Porque, gente, ultimamente, rede social, ela tem ditado muito, né, o comportamento das pessoas e da sociedade à nossa volta. Então eu acho de extrema importância a gente sempre estar conversando e refletindo sobre alguns assuntos que nos rodeiam, né? E como nós fazemos parte deste universo que fala sobre questões literárias, né? Seja no meio do YouTube, do TikTok, do Instagram, enfim, qualquer rede social, a partir do momento que você se predispõe a comentar sobre um assunto, você também está automaticamente em um meio onde você tem que lidar com diversas situações. Então, eu acho de extrema importância nós conversarmos sobre algumas coisas que têm acontecido e, logicamente, que eu vou falar tudo baseado no meu ponto de vista e na minha opinião, o que não quer dizer que o meu ponto de vista e a minha opinião é certo e a dos outros seja errado, porque cada um é livre para pensar e agir da forma que quiser, contanto que não fira e invada o espaço do próximo. E são apenas considerações que eu irei fazer em forma de um desabafo, talvez? Não sei, vamos ver. E o primeiro assunto que eu gostaria de abordar é o fato de que durante essa pandemia que nós vivemos, né, do Covid, nós acabamos lidando, né, com um boom no universo literário. E, cara, isso é demais, né? Nós passamos por uma fase que foi muito difícil para muitas pessoas, né? Ao redor do mundo inteiro. E a gente teve um retorno, né, do aquecimento do mercado editorial. E isso é sensacional, porque era um mercado que de fato estava em total decadência, né? Cada vez mais livrarias fechando, cada vez mais as pessoas não comprando livros, não indo a livrarias ou bibliotecas, sebos, enfim, o que fosse, e cada vez menos pessoas lendo, né? E isso era preocupante, porque eu, como uma pessoa que leio muito, eu me vi em certos momentos não tendo pessoas para conversar a respeito de livros, porque eu me deparava com essa questão de as pessoas ao meu redor estarem perdendo o hábito da leitura. Então, a pandemia, ela trouxe esse ponto positivo. E por que teve esse boom, né, durante a pandemia do mercado editorial? Pelo fato de ter ocorrido o boom nas redes sociais. As pessoas ficavam em casa, muitas vezes sem fazer nada, o dia inteiro sozinhas, e elas começaram a utilizar, né, da rede social, não importa qual seja, para comunicar ao outro o que ela estava fazendo, consequentemente o que ela estava lendo. Então, as pessoas liam um livro bom, faziam um vídeo falando sobre aquilo, ou uma foto com texto comentando daquilo, e conforme quanto mais pessoas iam assistindo aquele vídeo e lendo aquele livro, a informação ia se disseminando e isso causou o boom de alguns livros, né? E é até curioso, porque hoje em dia, se você entra no site da Amazon para consultar, às vezes, sinopse de alguns livros, você vê lá ao lado do título do livro, entre parênteses, sucesso no TikTok, sucesso no Instagram. Isso é surreal, gente. É uma mudança, assim, de parâmetro completamente diferente que nunca existiu antes. Então hoje as pessoas, elas entram na Amazon e a Amazon considera que aquela informação é importante para o leitor. Porque muitas vezes a pessoa entra ali sem saber o que ela vai comprar, sem saber o que ela quer ler, e ela vê aquilo ali, bom, sucesso no TikTok, pô, se é sucesso é porque o livro é bom, é porque muita gente está lendo e está gostando, então deixa eu comprar. É um chamativo, né? E isso foi um diferencial. As redes sociais durante essa pandemia permitiram esse crescimento justamente por isso, porque mais pessoas começaram a ler,
né, durante a pandemia cansaram de ficar vendo Netflix, voltaram a ter o hábito da leitura e apostar sobre aquele hábito que ela estava tendo e sobre o que ela estava lendo, e os livros começaram a fazer sucesso. Em sua maioria, livros de leitura assim mais leves, né, não tão complexos, né? Lógico que existe gosto para tudo, mas se vocês forem reparar, a maior parte desses livros que deu um boom de vendas foram livros no estilo de comédia romântica. Porque a pressão em volta de todo mundo durante a pandemia foi tão grande que as pessoas se viram, e eu me incluo nisso, lendo livros onde você não precisava pensar muito. Você simplesmente pega e lê, né? Sem problema algum, sem precisar estudar sobre o que você está lendo, sem precisar pesquisar sobre o que você está lendo, você simplesmente pega e lê. E isso fez esse boom, né? E eu acho muito legal falar sobre isso. Mas, em contrapartida, por mais que a gente tenha tido esse benefício a partir dessas pessoas, surgiu também a questão de que, hoje em dia, qualquer um se acha em poder, né, de falar sobre livros. E ao mesmo tempo que isso é muito legal, porque a vida inteira eu sempre falei que eu sou uma eterna defensora dos livros e da leitura, e que toda leitura é válida e etc, etc. A gente tem que tomar muito cuidado sobre as coisas que a gente vê na internet, né? E como hoje em dia qualquer um fala de livro, ao mesmo tempo que isso foi bom, isso não foi tão bom, porque você começou a ver uma transformação no conteúdo. Antigamente, quando você entrava na internet e você ia atrás de um perfil que falasse sobre livros, seja em qual rede for, você ia atrás de um perfil que falava resenha, que mostrava algum hábito dele ensinando como ele faz marcação em livro, ou como ele estuda um livro, como ele memoriza um livro de estudo, enfim. Era esse tipo de conteúdo, e hoje em dia o conteúdo se transformou. Hoje em dia as pessoas vão falar de livros através de dança, por exemplo. Você fica ali dançando e falando do livro, e enfim. Não sei muito bem o que tem a ver uma coisa com a outra. Não sou fã desse tipo de coisa, mas é praticamente isso que você vê. E como é isso que o algoritmo acaba divulgando, a gente acabou perdendo o que de fato é conteúdo literário. Então, hoje em dia, você entra, por exemplo, no Instagram, que se tornou basicamente uma rede social de vídeos, você não consegue mais quase achar pessoas que façam resenhas de livro ali. Porque a maioria das pessoas estão vendo que o que mais faz sucesso ali é o quê? Você fazer um videozinho dançando, mostrando o seu livrinho ali, e você não fala praticamente nada do livro, né? Você só mostra a capa dele, faz uma dancinha com uma música que tá no sucesso para você tentar viralizar. E é isso. E aí acabou acontecendo o quê? Que as editoras acabem, quando elas fazem no começo do ano uma seleção para escolher quem vão ser os parceiros dela, para elas estarem enviando livros para serem lidos e tal, você acaba se deparando com pessoas que são escolhidas que não falam de fato sobre os livros que elas estão lendo, né? São pessoas que ficam fazendo vídeos que estão na moda, que estão virais na moda, mas que de fato não pegam o livro e fazem uma resenha. E aí você fica pensando, gente, como é que esse perfil que só tem vídeo e não tem uma resenha que seja, como que ele é parceiro de uma editora? Só que para a editora, ele é um parceiro viável, porque ele tem muitas visualizações e muitos seguidores, e é um perfil que viraliza e etc, etc. Então, ao mesmo tempo, né, que a pandemia trouxe o fato de ser bom essa viralização no mercado editorial, ele trouxe também essa precarização, digamos assim, dessa mão de obra leitora. Eu digo mão de obra porque a partir do momento que você coloca o seu empenho numa rede social para falar de livros, você está em busca de algum retorno, né? Nem que seja não o de ganhar financeiramente, mas, por exemplo, de obter parcerias. Então você está colocando ali a sua mão de obra, o seu trabalho, o seu esforço de fazer um trabalho qualificado e ter algo em troca, né? Quem fazia antigamente acaba sendo deixado de lado para poder dar espaço a essa nova massa que surge, mas que muitas vezes deixa a desejar no que se refere à seriedade do que está falando,
né? A de fato ter ali um conteúdo exposto. Outra coisa também que acabou surgindo com esse advento das pessoas falarem muito sobre qualquer tipo de livro hoje foi o famoso embate entre pessoas que leem livros clássicos e pessoas que leem livros que não são considerados clássicos, porque quem lê livro clássico é leitor de verdade, quem não lê não é, porque só livro clássico que é importante e os outros não são. E essa é a briga mais ridícula que existe, gente, porque mais uma vez torna a repetir, leitura é leitura, não importa do que seja. E no nosso país, onde a leitura é tão pouco divulgado, o hábito de ler é tão pouco divulgado, valores de livros são extremamente altos, muitos não têm condições de ter livros e de ler, né? Você ficar gerando esse tipo de discussão é tão desagregador quanto diversos outros assuntos, né? O que importa é a pessoa ler, o que importa é a pessoa criar o hábito de ler. E não se ela vai estar lendo clássico ou não. Se o cara gosta de ler só suspense policial, cara, tá ótimo. Contanto que ele esteja lendo, tá maravilhoso. Se a pessoa XYZ gosta só de ler romance, tudo bem também. E se ela gosta de ler só clássico, tá ótimo também. O que importa é a pessoa estar lendo. E esse tipo de discussão que se formou na internet acaba sendo totalmente inútil para preservar o que de fato é importante, que é o hábito da leitura para as pessoas à nossa volta, né? Inclusive, eu falo, né, da questão de terem esses vídeos, né, das pessoas usarem vídeos para poder falar de livros, e ao mesmo tempo que eu falo que isso é ruim, eu tento pensar pelo lado bom, porque esse tipo de conteúdo acaba atraindo crianças e adolescentes, né? Talvez eu não me adapte tanto por eu ser mais velha, por eu já ter passado dos 30. Mas aquela pessoa de 15 anos, de 20 anos, ela cresceu em meio a esse tipo de conteúdo. Então, para ela, é o que se adequa a ela, é o que chama a atenção dela e é o que ela vai consumir. Então, isso talvez desperte o interesse dela. Então, é importantíssimo nós sempre termos consciência de que existem perfis diferentes, pessoas diferentes, opiniões diferentes, e todo tipo de leitura e de saber é importante. O que de fato importa é a pessoa criar o hábito de ler. E outra coisa também que eu acho super engraçado é que ultimamente se tornou assim extremamente comum as pessoas só validarem uma leitura se você postar a foto daquele livro que você terminou de ler, né, ou leiturinha concluída, se ela tiver marcada por 50 mil post-its, ou se ela tiver com o livro todo rabiscado e marcado com marca-texto, com lápis, com o que for, porque se não for feito isso, você não lê o livro. Cara, eu falo por mim, eu não marco livro nenhum, a não ser que seja um livro de estudo. Os únicos livros que eu marcava eram livros na época da minha faculdade. Eu já fiz 2 faculdades, já fiz uma pós. Nessa época, sim, todo e qualquer livro que eu lia, como era voltado para estudo, eu sublinhava, eu marcava com marca-texto, eu escrevia numa folha, enfiava a folha no meio do livro. Era assim, eu dobrava a orelha do livro para marcar que eu tinha que voltar ali depois. Enfim, o livro era uma lambança só, né? Cuidado zero. Mas, tirando esses livros, todo e qualquer livro que eu leia como passatempo, como hobby, eu não marco nenhum, eu não ponho post-it nenhum, eu não faço nada. O máximo que eu faço é ter um caderninho do lado que se eu quiser anotar alguma frase que me marcou, alguma página que me marcou, alguma coisa, eu vou ali nesse caderno e anoto e deixo registrado. E só. Primeiro porque eu dou e troco muito os meus livros. Demais. Segundo, porque, gente, o fato de eu não marcar livro não significa que eu não marquei na minha cabeça, na minha memória, o que está escrito naquele livro, né? Eu não preciso encher ele de post-it para aquilo ser considerado uma leitura. Eu posso simplesmente ler e não marcar nada, mas tá tudo na minha cabeça. E aí você vê várias pessoas falando que, tipo, eu não tiro foto dos meus livros porque eu não faço as marcações todas bonitinhas. Meu, você não precisa fazer, o que importa é você ler
E se você tá com aquilo fresco na sua cabeça e depois que você terminar, você fizer uma resenha e postar uma foto, um vídeo daquilo, você já vai ter guardado aquilo pra você ver a posterior. E tá tudo certo. Você não precisa ficar postando foto. Eu fico impressionada às vezes de ver pessoas que pegam um livro de romance de 200 folhas e coloca tanto post-it naquilo que eu falo, cara, que tanta informação importante que ela viu nesse livro de 200 folhas, um romancinho que você lê em um dia, o tanto de vezes que você parou pra ficar fazendo aquelas marcações ali, você transforma uma leitura de um dia em 3, 4, entendeu? Porque você para toda hora pra ficar marcando. Então, cada um. Você não é obrigado a ficar fazendo 500 mil marcações pra validar a sua leitura, entendeu? Então, é outra coisa que é uma verdade que eu não aceito muito bem. E por fim, a gente tem uma questão que na verdade foi muito abordada durante a pandemia, que são as famosas estantes, que é leitor tem que ter uma estante gigante com uma coleção gigante de livros, né? A gente viu aquela disputa de estantes que tinha nos jornais durante a pandemia, com os repórteres fazendo as reportagens da sua casa e eles colocando aquelas estantes totalmente personalizadas e com livros clássicos e enfim montados especialmente para estar ali e aparecer na televisão, não porque sejam livros que de fato a pessoa leia, mas porque era importante aparecer aquele estilo de leitura e de imagem para passar uma imagem mais profissional para o jornalista e tal. E isso passou para os criadores de conteúdo de livros na internet. Hoje em dia é meio que uma disputa de quem tem a maior estande, de quem tem a maior coleção de livros, de quem tem o cenário mais bonito e tal. Se vocês verem todos os meus vídeos, eu estou aqui no meio da minha sala, numa parede em branco, só tem um quadro ali e só, porque a minha estante é uma estante assim, uma só, enfim, ela tem o quê? 5, 6 prateleiras e é isso. E tem épocas que ela tá mais cheia, tem épocas que ela tá mais vazia, porque como eu falei, eu dou o livro, eu vendo o livro, eu troco o livro o tempo inteiro. Para mim, livro foi feito como uma aquisição de conhecimento. E eu odeio ver conhecimento parado, gente. Para mim, conhecimento ele tem que circular. E se eu tenho um livro, não importa qual seja, que eu sei que eu nunca mais vou ler na vida, eu não vou deixar ele pelo resto da minha vida ali parado na estante juntando pó e amarelando, sendo que eu não vou ler de novo. Então eu troco, eu vendo, eu dou, enfim, cada época eu faço uma coisa. Às vezes eu separo uma sacola para dar, uma sacola para trocar, uma sacola para vender, entendeu? E eu acho que, pra mim, isso é o que importa. Pra outros, não. Tem gente que gosta de colecionar, quer guardar pra família, pros filhos que vão vir depois e vai ter aqueles 100 mil livros na parede. E tudo bem. Mas pra mim, não. E eu sempre falo pras pessoas, cara, você não precisa ter uma estante que ocupe a sua parede inteira só pra mostrar que você lê. E é engraçado porque muita gente, as pessoas próximas, meus amigos sabem que eu leio muito, sempre me perguntam, essa estante deve ser gigante. Aí eles se surpreendem quando eu mostro uma foto da minha estante e falo, minha estante é deste tamanho. Aí eles falam, como assim? Mas você lê tanto, você posta tanta coisa de livro e tal. Sim, porque eu não prendo os livros a mim. Os únicos livros que eu tenho e que eu não faço nada, que continuam ali na minha estante, vão continuar pelo resto da minha vida, porque são minha paixão, é a coleção do Harry Potter. E só. De resto, eu me desfaço sem dó nem piedade, entendeu? Porque se eu sei que eu não vou ler, eu passo adiante, entendeu? Ele não vai ficar parado ali na minha estante pra nada, né? Então, se eu tenho um livro que eu li, eu gostei muito, e eu sei que algum dia eu posso ter vontade de ler de novo, eu guardo. Se eu li e eu não gostei, eu já passo adiante, nem penso. Mas se eu li, não gostei, mas quero ler de novo para entender alguma coisa, ele fica ali guardadinho também. Então, enfim, isso é de cada um, gente. Então é outra coisa que tem que ser comentada para as pessoas terem essa noção de que elas não precisam ter uma estante gigante que vai de parede a parede, né, para ser considerado um leitor de fato. Não, na verdade você nem precisa ter uma estante, entendeu?
Se você comprar um livro por vez e conforme você... eu compro um livro, leio, vou lá e troco no sebo para pegar um novo. Aí quando eu acabar aquele, eu vou lá no sebo e troco de novo. E assim por diante. Você também vai ser um leitor. Eu não tenho espaço na minha casa. Tudo bem. Troca os seus livros. Você não precisa ter ali guardado com você para você ser considerado um leitor. Então é isso. O vídeo de hoje foi literalmente um desabafo literário para eu falar sobre todos esses assuntos que eu vejo rodeando esse universo nos últimos tempos, né? Esse universo de redes sociais, de produtores de conteúdo relacionado a livros. E eu acho importantíssimo isso, que as pessoas prezem, gente, pelo que lhes faz bem. Se o que lhe faz bem é marcar livro, você marca. Se o que lhe faz bem é ter uma estante gigante, você tenha. Mas também, se não for, você não precisa ter. Se você quer ler clássico, você lê. Se você quer ler um romance, um policial, uma fantasia, você lê qualquer um. E é isso que importa, tá? Então eu acho sempre importante a gente levantar esse tipo de discussão e conversar sobre isso para que as pessoas, diversas e diferentes pessoas, se sintam incluídas nesse ambiente que é o universo dos livros. Então por isso que eu quis trazer esse tipo de vídeo, que foi literalmente bem um bate-papo entre a gente. E eu espero que vocês tenham gostado, que vocês comentem qual é o ponto de vista de vocês, o que vocês pensam sobre todos esses assuntos. Eu vou adorar ler todos os comentários, mesmo os que forem diferentes, divergentes da minha opinião, e os que forem a favor também. Enfim, sem restrições, sintam-se à vontade e acolhidos por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, deixem aquele like aqui no vídeo e até o próximo!